Amados, hoje nós estamos num momento maravilhoso, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, que nós aqui na Igreja Plenitude fazemos isso todo primeiro domingo do mês. E eu estava orando ao Pai, eu disse: Senhor, tem várias coisas que a gente poderia tratar num dia de ceia, desde pecado, desde aliança de sangue, né? Desde da autoridade, poder, desde a morte, crucificação, sepultamento, sofrendo dano da segunda morte. Poderíamos falar da criação, poderíamos falar de Apocalipse, acerca da visão de Jesus Cristo no Apocalipse. Quem aqui tem receio de ler Apocalipse aqui? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem alguém que tem receio? Amém, graças a Deus. Tem muita gente que... Todo mundo aqui não tem receio, porque a maioria das pessoas tem receio de ler Apocalipse, não porque não gosta ou porque não quer, mas às vezes porque não entende, às vezes acha um livro complicado, acha um livro com muitas figuras, muitas coisas que não consegue entender, por isso deixam o Apocalipse de lado. Mas você sabia que Apocalipse é a revelação de Jesus? Apocalipse é a revelação de Jesus, tanto para a igreja nos finais dos tempos, quanto para Israel depois do arrebatamento da igreja. O final dos tempos há uma diferença entre fim dos tempos e arrebatamento da igreja. Diga assim: há uma diferença em final dos tempos e arrebatamento da igreja. É comum você escutar muitos líderes evangélicos, né, ou teólogos falando acerca de Apocalipse e fazendo essa mistura, como o final dos tempos, né? Tratando até mesmo em Mateus capítulo 24 acerca da anunciar o evangelho para que venha o fim, a toda criatura para que aconteça o fim, confundindo isso com o arrebatamento da igreja. Diga: o arrebatamento da igreja ainda não é o fim. Amém? E Apocalipse revela todas essas coisas. Maravilhoso estudar Apocalipse. E eu fiquei orando assim, buscando ao Senhor. Eu fico no meu quarto, quieto lá dentro, trancado, né? Às vezes até quente, e eu fico ali com o Pai. E eu falei: Pai, qual é o tema que eu vou falar então? Aí o Senhor trouxe para mim um livro maravilhoso. Amém? Amém. Diga assim: a Bíblia é um livro maravilhoso. Todos esses assuntos que eu falei com vocês, todos eles estão aqui na Bíblia. Falar da autoridade de Jesus, do nome de Jesus, o poder que há no nome, autoridade sobre principados, potestades, está aqui. Você quer saber sobre a criação do universo? Está aqui. Você quer saber da criação do homem? Está aqui. Você quer saber acerca do que você é para Deus? Está aqui. O quanto que Deus é amoroso? Está aqui. Verdadeiramente, a Bíblia é ou não é um livro maravilhoso? Amém. Ela é por excelência o livro. Amém? A Bíblia não é apenas um livro comum de cabeceira, aquele que você pega e lê ele algumas vezes quando te dá a vontade. Não, a Bíblia é o livro. A Bíblia, ela levou cerca de 1.600 anos para terminar. Olha quanto tempo para ser escrito este livro maravilhoso. 1.600 anos para escrevê-lo. Amém? Começando por Moisés, o grande profeta que Deus tinha, terminando com o apóstolo João, com a inscrição do livro de Apocalipse. A Bíblia, ela foi confirmada há 300 anos depois de Cristo. Você sabia disso? Amém? No concílio de Cartago, no norte da África. E é maravilhoso saber dessas coisas, porque você vai entender o quão é gostoso você ter este maravilhoso livro em sua posse, em sua mão. Porque as pessoas, amados, elas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era algo escasso.
Não é igual você encontra uma Bíblia na casa de quase todas as pessoas que se dizem ser cristãs e até aquelas que não são. Abre no mínimo no Salmo 91 e deixa lá pendurado na parede, ou então no Salmo 23. Mas ela está disponível para todos nós. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque pouco tempo depois, a Igreja Católica, ela impedia as pessoas de terem acesso à Bíblia. Quando a Bíblia foi confirmada, 300 anos depois de Cristo, presta atenção, levou 1.600 anos para ser escrita, porque ela começou a escrita a partir de Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis, quem sabe disso, amém? E aí ele começa a escrever, Moisés escreveu o Pentateuco, que é Gênesis, Número, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E aí começou a escrita da Bíblia 1.600 anos, 300 anos depois de Cristo. Cristo já havia morrido, havia sido ressuscitado, apóstolo Paulo já tinha escrito, apóstolo João já tinha escrito, aí que ela tomou confirmação, né, no concílio de Cartago, aí a Igreja Católica lança mão sobre a Bíblia, e a Bíblia foi selada durante quase 1000 anos, amém? Desde o século 6 até o século 15, mais ou menos, a Bíblia para. A história deu nome deste período, né? Esses 1000 anos que eu digo, desde da realização dela, né? E abre uma precedente, 300 anos depois ela fica selada nesse período, né? Que era só os judeus que tinham acesso à Torá, ao Pentateuco, né? Então ela estava selada para os gentios por mais de 1000 anos, e aí depois, quando ela se abre, a Igreja Católica lança a mão dela, e aí trava novamente o entendimento da Bíblia, não permite que as pessoas tenham acesso da Bíblia, e esse período é chamado de Idade Média, ou período das trevas, porque é nesse momento em que as pessoas que se diziam ser crente, é que foi instituído a Inquisição, aonde as pessoas, se tivessem algum acesso que não fosse a aceitar a Igreja Católica Apostólica Romana, não era a fé que eles professavam, mas a mãe igreja, era chamada assim. Até nos filmes que você vê de história da época das trevas, você vai ver que eles aderiam e queriam que as pessoas aceitassem a mãe igreja e não os escritos bíblicos, não aquilo que estava escrito. E havia vários momentos que houve uma perseguição e uma morte generalizada. Muitas pessoas morreram. Alguns historiadores acreditam que essa era das trevas, por isso que é chamada assim, morreu mais pessoas do que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial juntas. Então imagine quantas pessoas foi mortas por um período em que a Bíblia estava totalmente tirada, ela foi selada, ninguém conseguia ter acesso às Escrituras. E esse fato é que não traz o que? Libertação para o povo, porque conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas, elas entram em guerra, entram em afronta, entram em contradição, entram em brigas, intrigas e etc., por falta de conhecimento. Amém? Amém? Muitas ações judiciais são estabelecidas por falta de conhecimento. E as pessoas, e quando a pessoa não tem conhecimento, ela é de fácil manipulação. Ela não conhece. Então, se você disser para ela que pau é pedra, ela vai dizer o quê? É pedra, que pau é pedra, e vai assumir aquilo com unhas e dentes. Quando ela tem o conhecimento que pau, é madeira, uma substância de uma arvorígena, né? Vamos dizer assim, e pedra é uma outra substância, onde tem ali elementos minerais diferentes, ele vai começar a dizer, opa, peraí, vai questionar. Por que você está dizendo se pau é pedra, se pau veio da árvore e pedra vem do solo, da rocha? Diga assim, o conhecimento traz libertação. E isso era um motivo em que
a igreja, né? Ela quis fazer isso porque ela tinha a ideia de haver um governo da igreja católica, apostólica, romana, porque o Império Romano estava em decadência. Ele viu na mensagem cristã que estava em ascendência, ele percebeu que era o momento de quê? Opa, vamos pegá-lo agora, vamos abarcar o cristianismo. Constantino de Constantinopla foi o imperador mais, vamos dizer assim, visionário com relação ao cristianismo, fez muita coisa e também atrapalhou muito, né? Mas ele pega e assume aquilo ali e começa logo depois, aí vem a era das trevas. Mas eles queriam o quê? Uma forma de governo, aonde queria que a igreja entrasse no Estado. Diga assim, a igreja dentro do Estado traz danos. Fala assim, o Estado dentro da igreja traz danos. Todas as vezes que quiseram fazer essas interferências de Estado na igreja, igreja no Estado, houve o quê? Guerras e mais guerras, matanças e mais matanças, em nome de quem? De Deus. Deus não tinha nada a ver com o negócio, e todo mundo matando em nome de Deus, e isso acontece até hoje. Porque as pessoas, quando não têm conhecimento bíblico, quando eles não entendem este livro, eles começam a querer impor sobre as pessoas as suas crenças, sejam governamentais ou religiosas. Tanto é, hoje foi dia de votação para algumas pessoas, né? Alguns estados, o Distrito Federal não tem isso, que as pessoas saem no tapa, porque você diz que você não apoia um determinado partido. Diga assim, graças a Deus, o Senhor nos trouxe a palavra. Então, a sociedade humana, ela caiu numa treva absoluta, por causa que não tinha acesso à Bíblia, que contém toda a luz divina. Diga assim, um livro maravilhoso. Não é apenas a capa e as folhas que aqui estão, mas as verdades que estão contidas aqui, que têm vida. Que Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Aí, na era das trevas, aquela confusão toda, Deus vai e observa que há uma necessidade da palavra de Deus se difundir, porque estavam matando em nome dele, estavam condenando as pessoas em nome dele, e qualquer pessoa que era contrário àquele sistema religioso, era condenado a mortes e mortes cruéis, de várias formas, né? Eu esqueci agora os nomes que dão a alguns aparelhos de tortura, né, que eles tinham para matar as pessoas, mas desde o enforcamento até uma câmara que era toda cheia de prego, que a pessoa entrasse e ele entrava e perfurava a pessoa, né, por dentro, e coisas nesse sentido, amarrar a cabeça da pessoa com pregos, com coisa para poder perfurar rosto e etc, e coisas horríveis, porque diziam que todos eram bruxos. E Deus, sabendo disso, observando que havia uma necessidade muito grande da palavra ser liberada, ser aberta, porque estavam matando em nome dele, Deus levanta Martinho Lutero para poder afixar 99 teses na igreja, na porta da igreja católica. Pá! As 99 teses. Inclusive, eu estava lendo as 99 teses, né, um tempo atrás desses aí, e muitas coisas não condiz com a Bíblia, era também conhecimento dele, mas graças a Deus ele entendeu Romanos, que o justo vivia pela fé e não mais pela dogmática, né? Pelo dogma da igreja imposta por obrigação ou penitência, mas sim pela crença no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então a salvação não era mais por aquilo que você estava dando, como comprar um terreno nos céus, mas a salvação vinha para todo aquele
que cresce em Jesus. Amém? E aí, a partir desse princípio, começa a haver uma reforma muito grande na questão cristã. E é também legal porque no mesmo tempo que Martinho Lutero se rebela, no mesmo período, também é lançado a imprensa, né? A imprensa, livros escritos por meio de imprensa, não era mais só em questão de caneta, né? Escrito com caneta de pena, tinta, não, agora havia impressão. Diga graças a Deus. Por quê? Porque foi permitida a impressão da Bíblia. Foi a primeira vez na mesma época, e aí foi um boom, né? Imagine aí a impressão da Bíblia e a Bíblia podendo ser mandada e enviada em larga escala. Não era mais, demorava-se cerca de, vamos dizer assim, quase um ano para escrever uma Bíblia, mas não, agora saía 15, 20 e um mês. Amém? Mas já era grande coisa, né? Imagine aí, pelo menos uma leitura, alguma coisa podia ser impresso em vários tamanhos. Mas apesar de publicado o suficiente, a Bíblia também não era muito aberta. Por quê? Porque a igreja ensinava a Bíblia ou falava a Bíblia pelo latim. Então não era todas as pessoas que tinham conhecimento de latim. É a mesma coisa de eu chegar aqui e começar a pregar em inglês. Se você não tem conhecimento em inglês, não vai adiantar nada. Aí realmente eu vou ter que colocar um contexto canônico. Na hora que eu pegar e falar God is good, aí todo mundo amém. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia, é isso aí. É isso aí. Por quê? Porque ela é pregada em latim. Então o conhecimento da Bíblia também não era aberto, porque como ficou presa há muito tempo, muitas pessoas não entendiam, achavam até que isso aqui era perigoso de ser lido, porque o conhecimento começava a abrir e as pessoas não ficavam mais caladas diante daquelas coisas que eram impostas para elas. Muito pelo contrário, eles queriam entender o que estava sendo escrito e o que estava sendo ensinado para eles. Diga graças a Deus. Esta oportunidade Deus me deu também. Amém? Eu costumo dizer, não é porque eu sou pastor, chego aqui e falo alguma coisa, vocês têm que dizer amém. Não, tem que pensar, tem que analisar, verificar se realmente está escrito. E se está escrito, aí digam o quê? Amém. Não está escrito, pastor, vem cá, está fora. Ó. Ou então me esclarece o que você está querendo dizer aí. Quem está comigo? Amém, irmãos? Então há uma necessidade muito grande disso, de entender e dar graças a Deus, porque Ele abriu a sua palavra. E mais ou menos assim nos últimos séculos, né, nos 5 séculos mais ou menos, é interessante porque o Senhor, quando sai a impressão da Bíblia, a Bíblia começa a chegar para muitos professores bons, pessoas que tinham interpretação, conhecimento de grego, de latim, conhecimento de hebraico, e começa a estudar e começa o quê? A liberar muitos ensinamentos acerca dos estudos que eles estavam fazendo, e isso contribuiu muito para a difusão e o conhecimento da Bíblia em larga escala. Amém? Vocês estão aqui? Diga assim, a Bíblia é um livro maravilhoso. Porém, mesmo levando para muitos professores disseminando tudo, ela também ainda continuava não sendo de uma forma tão clara, né? E por isso que hoje, naquela época ainda, né, ela não era vinda de uma forma tão clara, mas hoje nós temos uma rica vida de estudo da palavra viva de Deus, porque hoje a palavra está liberada para você. Antes eles tinham que estudar escondidos, eles tinham que ler sem as pessoas saberem, às vezes até os ensinamentos que eles passavam não poderiam nem ser datados e assinados por eles, para que não fossem perseguidos. Mas hoje a Bíblia está ao seu dispor,
E hoje você pode ter a confiança e a convicção de que o Espírito que te guia a toda a verdade está aí para te ensinar a toda a verdade. E é por isso que eu encaro a Bíblia hoje como sendo o sopro de Deus. Amém? Na origem da criação, o sopro de Deus, de acordo com o original, era como se Deus, o próprio Adonai, viesse e deitasse sobre o corpo de Adão. Não era o sopro como nós temos a ideia de... Amém? Essa é uma ideia nossa de sopro, mas a ideia no original é uma ideia dele ter como se ele tivesse deitado sobre Adão, a vida do próprio Deus em contato com o homem Adão, a carne, o sopro de Deus. E hoje a Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso, eu o tenho como um sopro de Deus para nós. O que é a Bíblia? Nós entendemos que o significado Bíblia significa livro, não é verdade? Por que ele é um sopro de Deus? Porque o que significa esta Bíblia? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Presta atenção. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia é o sopro de Deus para o Novo Testamento, para nós hoje. Amém? Por quê? Porque ela transmite a palavra. Não é simplesmente, presta atenção, que eu quero dizer isso aqui. Não é que ela transmite simplesmente a palavra ou o pensamento de Deus, mas ela transmite o próprio ar. Inspire, respire. A Bíblia contém um elemento próprio de Deus. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Tudo que se refere à Bíblia está nesse livro. Tudo que se refere a Deus, perdão. Tudo que se refere a Deus está nesse livro. Para vivermos, precisamos de ar? Para obtermos a vida de Deus? Sabe por que muitas pessoas não têm sucesso? Porque não querem caminhar conforme ela. Você sabe disso, que você não está andando conforme ela, mas você quer achar que Deus tem culpa, mas Deus não tem culpa, você simplesmente está deixando de respirar. Se você puxar, inspirar e segurar a sua respiração e não respirar, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar mole, fraco, daí a pouco desmaia, e se não conseguir respirar, morre. Por isso que no nosso meio há muitos fracos, doentes e muitos que morrem mais cedo. Por quê? Não estão respirando a Bíblia, começam a enfraquecer, ficarem doentes e depois morrem. Então respire ela. Amém? Tem que respirar ela. Tem que respirar ela. Amém? Porque não adianta nos colocarmos para querer vida de Deus se não respirarmos a palavra. Vamos morrer. Quem está aqui? Amém. Glória, estão entendendo, né? Estão acompanhando comigo, né? Amém. Deus é luz, sim ou não? Sim. Vida, sim. Amor, sim. Poder, sim. Sabedoria, sim. E muito mais, não é verdade? Deus é tudo isso. Agora, tudo isto constitui o ser de Deus: luz, vida, amor, sabedoria, longanimidade. E todo este ser de Deus foi inspirado e encarnado nas Escrituras. Amém? Se eles forem te levar para o céu, pode ficar brincando com ele aí. É um mosquitinho que tem ali, né? A cigarrinha. Se ela for te levar para o céu, permaneça. Se não, olhe para cá, que eu acho que ela vai te levar para o céu aqui. Aleluia. Vamos dar um tempinho aí para acabar os ânimos. Aleluia. Então,
tudo que se refere a Deus está sendo aqui, está escrito aqui, está explicado aqui. Está te ensinando, está te mostrando, está te falando, para que você conheça Deus como Ele é, e não como as pessoas dizem que eles são. Quando eu conheci o Evangelho, as pessoas falavam para mim que Deus era mau. Por quê? Elas diziam assim: nossa, né? Deus é bom, Deus é pai de todos, mas eu não podia fazer uma coisa errada que dizia que Ele ia me matar. Ora, que Deus bom é esse? É ou não é? Pense aí. Nossa, não, Ele te ama tanto. Se você não sair dessa vida, você vai para o inferno. Oxi! Que amor é esse que eu estou vendo aí? Diga, graças a Deus. As boas novas chegaram. Amém. Jesus veio para dizer que todo o nosso pecado foi perdoado. Ele resolveu o problema do seu pecado. Ele te deu o direito de você recebê-lo. A única coisa que você precisa é recebê-lo. Amém. Vocês estão aqui ainda? Porque cada vez, amados, que nós abrimos a Bíblia, abrimos este livro maravilhoso, com o coração aberto, com uma mente aberta, porque não adianta, olha, se você for pegar a Bíblia e abrir com o coração ruim, você só vai ver destruição. Tem pessoas que gostam de brincar de bibliomancia. Quem já viu? Eu já brinquei também. Bibliomancia é o seguinte: Deus fala comigo. Ai, Jesus, fala agora. Em nome de Jesus, eu estou precisando de uma resposta. Vá. Opa, está falando coisa boa. Quanto as 2 colunas ao mar, os suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, peso de bronze, todos os utensílios, incalculável. O que é isso? Não sei, vou ligar para o pastor. Pastor, o que é isso aqui? O que Deus está querendo falar comigo nisso aqui? Né? Ou então, aí na hora que ele abre, aí está assim: amarre uma corda no seu pescoço e precipite no mar. Opa, não é Deus que está falando, não. Vamos mudar, né? Aí só é o que está falando aquilo que lhe convém. Mas na hora que lá está dizendo, se converte, cala a tua boca, fica quieto, aí não serve, não foi Deus que falou. Eu não entendi essa parte. Agora que Ele vai ser a minha vitória, essa eu entendi. Aqui nesse livro vai dizer para você que Deus não quer falar com você dessa forma. Ele vai dizer para você que Ele quer falar com você por dentro. Sabe por quê? Ele, o Espírito Santo, está habitando dentro de você. Imagine uma coisa: você está dentro da sua casa. Você tem o seu pai, que está dentro da sua casa. Se na sua casa, para o seu pai falar com você, ele tem que mandar um recado, tem alguma coisa errada, não tem não? Está dentro de casa. Imagine, meu pai para falar comigo, ele manda minha irmã vir falar comigo. Ou se eu quiser falar com meu pai, eu vou pedir um intermediário. Está errado ou não? Tá. Ou eu estou brigado com meu pai, ou está tendo alguma barreira de acesso aí para eu poder chegar até ele. Diga, graças a Deus. O meu pai mora dentro de mim, e tudo que era barreira de acesso a ele foi derrubada pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. E hoje eu posso entrar na presença dele com toda a ousadia e intrepidez e chamá-lo de Pai, como se o pecado não houvesse existido. Oh glória! Oh glória! Da mesma forma, Ele fala com você. Deus, Ele quer guiar você por dentro. Diga, Deus quer guiar-me por dentro.
Pastor, eu não sei o que fazer, eu pedi uma resposta e não tive resposta. Fique quieto. Já teve a sua resposta. Eu não sei o que fazer. Pare então e fique ali. Diga sinal vermelho. Fala assim: indecisão é sinal vermelho. Se você passar, você pode ter uma colisão. E aí, ó, já era. Pode perder a vida. Amém? Como que você vai saber Deus falando com você? Alegria e paz. Você, meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Você vai saber a hora de fazer o que é para ser feito. Não adianta. Vou repetir. Posso dar esse conselho? Vou repetir. Você, se ficar quieto, na hora que você estiver aturbulado, orou, preste bem atenção, orou, né? Primeiro assim, atribulado, orou, não entendeu a resposta, fique o quê? Quieto. Na hora que a resposta chegar, porque ela já está no seu espírito, chegar no seu entendimento, você vai entender a hora e como agir. Diga assim: o coração do sábio sabe o tempo e o modo de agir. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Sabe por quê? Se você ficar angustiado, você não vai acrescentar nenhum palmo no curso da sua vida. Sabe o que você vai estar arrumando? Doença para a sua vida. Doenças psicossomáticas, que é o que? Não tem origem. Médico nenhum vai achar. Vai envelhecer, vai ficando rabugento, insuportável. O que mais? O que mais de adjetivo tem? Tem muito adjetivo, não tem? Estou falando isso porque ele ama. Porque os que confiam no Senhor é o quê? Que não o quê? Mas permanece o quê? Se estamos nos abalando, está errado. Aqui está dizendo. Aqui fala tudo que você precisa. O que você precisa? Está aqui. Um livro maravilhoso. Amém? Então, quando você abre o seu coração, a sua mente, deixa tudo aberto para poder recepcionar a palavra, abrir mesmo, falar assim: Senhor, eu quero te conhecer mais. Não apenas por pensamentos, não apenas conceitos, não apenas conhecimentos, palavra ou frases, mas algo profundo que eu quero do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Quando você abre a sua mente e o seu coração para a palavra, para a Bíblia, não pensamentos, não conceitos, não frases, não apenas um conhecimento, mas você abre para você receber a vida e o Espírito que está contido dentro dessa escritura, dentro desse livro. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser tocado por Deus. Deus vai tocar você. Ei, presta atenção. Se uma mulher pôde tocar em Deus ou teve virtude, imagine Deus tocando. Consegue perceber? Ser tocado por Ele. Vocês estão aqui ainda? Diga assim: eu posso ser tocado por Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Já estou encerrando. Eu consegui. Você entendeu que isso aqui é um livro maravilhoso? Amém. Que esta palavra, esse livro, essa Bíblia é um livro maravilhoso? Amém. Diga assim: minha regra de fé e prática tem que ser as Escrituras.
1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmão. Eu não estou falando que às vezes você lê alguma coisa na Bíblia, não entende e liga para mim e achar que eu acho ruim, não. Eu acho bom. Vocês estão procurando uma pessoa certa. Dura quando você vai perguntar em quem não tem conhecimento ou quem não vai te ensinar com amor. Amém? Mas eu estou só falando para você viver o que está escrito aqui. Encontrou? Então a Bíblia, eu disse, só um instantinho antes da gente ler, nós vamos ler o versículo 24 e 26. Podemos ser tocados por Deus, amém? Quando você abre o seu coração para a Bíblia, tanto o coração quanto a mente. Diga espírito, e alma. Mais uma vez, espírito, e alma. Coração e mente. Quando você abre, ela vai falar algo para você, como agora, para nós participarmos da ceia do Senhor. Ela vai dizer o seguinte, que na noite em que Jesus foi traído, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É neste livro maravilhoso que nos ensina a participar da ceia do Senhor. Quando você tem uma pessoa que você convida para a sua casa, que você gosta, que você tem respeito, você chama ela para almoçar ou para jantar na sua casa. E ela vai e se senta à mesa por honra, por respeito a você. E ali está dizendo o quê? Nós temos comunhão. Aqui você entende que Jesus está falando para que nós, como irmãos, venhamos nos unir em uma só fé, em um só pensamento e um só espírito. Através da ceia, nós estamos fazendo isso, porque todos estão com um pensamento, até que Ele venha. Uma só fé, que a carne, o pão, é a carne que foi entregue por nós. Um só conhecimento. O sangue foi o que foi derramado, o sangue dele. Todos têm o mesmo pensamento? E um só espírito, porque quando comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos tocando na realidade espiritual. Amém? E isso é algo que você precisa entender, que você precisa praticar o que aqui está escrito, para que a sua vida venha estar cheia da própria vida de Deus. Talvez hoje você tenha entrado aqui com algum tipo de problema, alguma dificuldade, alguma inquietação. Eu quero dizer para você, se você entender o que eu disse hoje, e tomar posse, a solução já chegou para você. Diga: eu estou tomando posse da solução do problema que vim resolver. Pastor, eu não sei o que fazer. Fique quieto, você vai entender. Amém? O resultado vai chegar, vai subir. Deus, quando fala com você, Ele vai falar primeiramente no seu espírito, no seu coração. Não é aqui, na sua cabeça.
no seu entendimento, no seu intelecto. É preciso você aquietar a sua mente. Por isso que ele diz todo o tempo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aonde você aquieta? Aqui, a sua mente. Quando você para de questionar, para de perguntar e querer saber, aí a resposta que já está no seu coração vai subir. Aí você, entendi. Simples assim. Eu sei para onde vou, eu sei o que vou fazer. Mas enquanto você estiver aprisionado aqui, com as ansiedades, frustrações, decepções e tudo quanto é tipo de sentimentos, você não vai entender o que ele te respondeu aqui. Diga a Bíblia. É minha regra de fé e prática. Fala assim: se eu não estou tendo sucesso, é porque eu não estou respirando a palavra de Deus, o sopro de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.